Como passamos a semana? E aí, gente? Bom dia, gente. Bom dia, Carita. Bom dia, Natália. Bom dia, Zé. E aí, como vamos? Bom dia, Júlia. Oi, Raul. Oi, Júlia. Oi, Roberto. Hum. Fala, Gustavo. Bom dia, Laura. Hum. Você quer continuar aqui ou você quer descer? Pronto, desceu. Olha lá, cachorrinho. Como você e o Roberto estão? Estamos muito bem, Natália. Muito obrigado. Tchau, cachorrinho. Bom dia, Fernanda Gassan. Como vai você? Tudo bem? Ah, meus amores, Roberto Manhoso. Ah, é. Manhoso? Manhoso sou eu. Ele é estragado. Ele é estragado. Porque o dia inteiro comigo, né? Acostumou de uma maneira. Bom é assim, ele acha que eu sou território dele, né? Então ele gosta, tipo assim, às vezes eu tô sentado no sofá, aí ele vai e senta em cima de mim. Ele senta no meu colo, com as patinhas no meu joelho, assim, fica sentado assim, ó, esperando eu fazer cafuné aqui no peitinho dele aqui. E fica lá. De jeito. Né, Roberto? Eu não tenho mais nada para te oferecer nesse momento. Eu já dei um osso inteiro, você comeu ele inteiro, certo? E agora tem que dar aula. É desse jeito, gente. Bom, amores, vamos lá então. Vamos aqui colocar algumas coisas em dia. Ah, meninos, eu tinha falado para vocês que a gente iria recomeçar, retomar, né, os atendimentos personalizados ontem, só que eu ainda não tive o sinal verde da direção, tá certo? E assim, duas coisas que eu estou esperando ver como é que vai acontecer. Eu sei que ah, não tem como fazer o projeto de redação cronometrada e monitorada da maneira como nós conhecemos online, né? Mas a gente pode tentar fazer alguma adaptação. O fato, no entanto, gente, é que assim, tudo isso gera muito custo para o colégio, certo? Né? O atendimento personalizado, né? A equipe que vai para o projeto, e vocês, obviamente, devem saber que não está num momento muito fácil para os colégios, porque, vamos pensar, essa turma de vocês tinha, sei lá, 90, quase 100 alunos. Tem 36 alunos que estão vindo, certo? Sabe? Então, quer dizer, muita coisa, muita gente, principalmente nos cursinhos, muita gente saiu, ainda existe inadimplência, ainda existe um punhado de coisa. Eu estou vendo assim, né, o colégio correndo atrás de tudo, mas eu não sei como é que vai ser essa questão desses gastos extras. Então, eu fiz uma proposta para a direção, para ver como é que a gente poderia fazer isso, para vocês não ficarem sem esses bônus que eu acho que são super importantes, né? Como que a gente poderia adaptar isso sem que isso representasse um grande custo que a escola não está podendo arcar nesse momento, tá bom? Mas eu estou esperando ainda o que a direção vai me dizer, ou o que vai propor em termos de adaptação, certo? Estou aguardando, certo? Assim que eu tiver alguma notícia, alguma resposta, eu vou passar para vocês, tá bom? Enquanto isso, nós vamos o quê? Trabalhar, e trabalhar muito. Porque se, por um lado, a gente não está vivenciando alguns projetos que a gente poderia vivenciar caso estivéssemos presencialmente, vocês têm um outro aspecto que é muito vantajoso, que é o de vocês terem basicamente, quase, né, no mínimo 2 meses e meio a mais do que você teria no calendário normal do Enem para se preparar. Isso, gente, é uma vantagem que você não pode menosprezar. 2 meses e meio a mais para você se preparar é muito tempo. É muito tempo. A gente praticamente dobrou o, o, o tempo do segundo semestre, certo?
Então, isso, você precisa levar isso em sua vantagem, em seu benefício, tá certo? Você precisa fazer isso. E para você fazer... Gente, está rolando uma treta aqui que eu não sei exatamente o que que é. Peraí. Ah, meu Deus. Só um segundo, gente. Meu computador resolveu travar aqui, gente. Só um segundo. O que é isso? Ih, o computador está travando aqui. Ô, gente, que chateação. Tá travando. Não sei o que que aconteceu, não. Vocês estão me vendo e ouvindo direitinho aí, né? Baixar filme dá nisso. Pior que nem isso. O negócio é que eu preciso, porque assim, todas as aulas do Zoom, todas ainda estão no computador. Eu tenho que mandar isso para o HD externo o mais urgente possível. Porque apesar do computador ser novo, ele já está assim. Todas as aulas, de todas as turmas, de segundo, terceiro e curso, das duas unidades, estão todas no computador. Então você imagina. Pelo menos aqui está o meu HD externo, que eu comprei para poder fazer isso, fazer esse negócio. Nem a Gretchen aguenta, não, nem a Gretchen aguenta. Não está querendo ir de jeito nenhum lá para a página que eu quero. Vamos, enfim. Tá. Meninos, então entenderam sobre isso? Aí, sobre essa questão do se preparar, né, com 2 meses e meio a mais, bom dia! É, ah, 2 meses e meio a mais, isso é importante que você tenha uma coisa em mente, gente. Por exemplo, deixa eu até pegar aqui o que a Priscila me mandou. A Priscila, ela já entregou para vocês o tema do autismo, né? E já entregou para vocês o tema do lugar de fala. Certinho? Eu tenho convicção da dificuldade que vocês tiveram com o tema lugar de fala, gente. Nós, inclusive, comentamos isso aqui na nossa aula. Falamos, gente, é um tema polêmico, é um tema que não parece muito com o modelo Enem, porque o tema do Enem não gosta de coisas polêmicas, ele gosta de temas que sejam sociais, de inclusão, certo? Só que a gente tem que estar preparado para tudo, né? Ainda coloquei isso. Essas coisas desafiadoras, você não pode falar, não dou conta e parar de não fazer. Mas a diferença que houve entre o primeiro tema, que foi autismo, e o segundo tema, que foi lugar de fala, foi assustadora. Certo? Tipo assim, nós temos uma média de 36, 37 pessoas acompanhando as aulas. Certo? No autismo, 33 pessoas entregaram a redação. Massa. Tranquilo. Ótimo. Lugar de fala, vocês desistiram. 22 pessoas só. E se você se depara com um tema que não está exatamente nos conformes daquilo que você está acostumado num vestibular ou mesmo no Enem? Então, aí depois teve a do bullying, né? Que já era super Enem novamente, certo? Eu não sei ainda quantos alunos fizeram, porque a Priscila ainda não concluiu a correção, certo? Ah, mas certo? Eu espero que tenha um número mais alto, certo? Do que a primeira. Professor, Ah, eu tô acabando de ver aqui, a minha do lugar de fala não tá com nota ainda. É a Paula que tá falando. tá. Mas já está concluída, viu, Paula? Vou dar uma olhada o que que é, então. Deixa eu anotar aqui para ver o que que é, porque ela já encerrou as redações de lugar de fala. Então, eu tô Eu vou aqui ver aberta só um segundo. agora. Tema, lugar de fala. Vou ver o que que aconteceu, tá bom? Tá, obrigada. Ok, Tá escrito só devolvido, não tá escrito com nota, não. entendi. Vou olhar. Ah,
Ó, nossa, peraí. É porque, gente, aconteceu uma coisa. Tá, dá uma olhadinha. Porque lembra que teve aquele negócio de a gente ter usado 2 semanas no lugar de fala? Às vezes, né, às vezes a pasta tá errada, tá, gente? Olha só. Você deve ter confundido, Paula, porque a última entregamos na parte de lugar de fala. A última. Tá, vamos lá. A do bullying a gente enviou na pasta chamada lugar de fala. Então, olha só. Na primeira parte. Vamos lá. Na primeira parte lá de lugar de fala, vocês entregaram a do bullying depois de lugar de fala, não foi? Sim, né? Que eu deixei, né? Então, de lugar de fala que eu tinha deixado para vocês entregarem até na segunda-feira, certo? Já está tudo corrigido e está na pasta chamada produção textual, era para entregar a do lugar de fala. Então, talvez na pasta chamada lugar de fala era para entregar a do bullying. Tá certo? Então, olha aqui, ó. Vou até copiar isso aqui da Débora. Verifique se você entregou no lugar certo. Se você não entregou no lugar certo, aí, ó, na pasta chamada produção de texto, era para entregar a do lugar de fala. Na pasta chamada lugar de fala, era para entregar a do bullying. Porque foi, a pasta chamada lugar de fala foi a da aula sobre lugar de fala. Né? Lembra que a gente começou a falar só numa semana, aí eu passei a redação, e aí na semana seguinte nós tivemos a aula lugar de fala. Certo? E aí eu pedi para você, nessa aula de lugar de fala, para você fazer a redação do bullying para a semana seguinte. Então, essas aí que são as pastas. Verifica se você mandou no lugar certo. Se não mandou no lugar certo, manda no lugar certo, e aí eu peço para a Priscila corrigir. Tá bom? Esse negócio de ter feito dividido a aula em 2 semanas me confundiu e aí confundiu vocês também. Eu entreguei na pasta de lugar de fala, a do lugar de fala. Por isso que eu confundi. Então, reposta. Como é que vai fazer? Porque tá escrito que tá devolvido. E como é que eu vou repostar? Então, Pra te mandar. você vai postar de novo, só que na pasta certa. Mas tem como fazer isso? Porque tá escrito pendente. Como que é, Mariana? Tem como cancelar depois de devolvido. Cancela e mande novamente no lugar certo. Entendeu? Você vai cancelar e aí você vai mandar de novo, só que na pasta certa. Paula, tem um X Tá do bom. lado do Tá negócio bom. lá, você aperta. Depois eu faço isso. Então Obrigada. tá. Beleza. Qualquer coisa a gente depois vê direitinho para você não ficar sem essa correção, tá bom? Tá. Beleza, meninos. Bom dia, professor. Nós temos uma aluna nova, Laura. Depois, se puder orientá-la sobre as redações. Beleza. Laura, você já explicaram para você como é que funciona a questão da plataforma? Você já está usando a plataforma? Alô? Bom, enfim. Tá, depois eu converso com a Lara, então senão a gente não anda. Então vamos lá. Meninos, então tá.
E aí, né, quero, né, reforçar essa questão. Hoje vocês entregaram, ou até mais tarde um pouquinho, vão entregar a redação, a primeira redação sobre o tema jovens, que eu passei por aqui, pedi para, né, mudei a frase temática, depois mandaram no grupo de vocês a frase, né, no modelo Enem, protagonismo juvenil e suas implicações na sociedade contemporânea, não é isso? Tá certo? Para ficar com mais cara de Enem, a proposta, né, tudo bonitinho ali, o assunto, protagonismo juvenil, o contexto, sociedade contemporânea, o direcionamento, implicações, e aí você pode fazer da mesma forma a... Tá. Laura, o Metralha já te orientou sobre a plataforma ou ainda não? Ah, beleza. Tá. Bom, em relação às redações, aí pede para o Metralha, porque ele é que é o cara das tecnologias. Você pede para ele, pergunta para ele como que você faz para postar as redações. Você vai postar as redações, né, na pasta, né, da atividade. Quando eu vou passar a atividade, aí vai ter lá a pasta da proposta de redação, e aí você vai postar. Ou algum colega seu depois, gente, se disponibiliza a ajudar a Laura, ou o próprio Metralha te ajuda na questão da postagem das redações. Tá certo? Depois alguém manda uma mensagem para a Laura, ou mesmo, se ninguém mandar nada, você recorre ao Metralha, porque ele te explica isso rapidinho. Tá bom? Ah, tem mais alguma coisa aqui? Ah, tá, fez errado o quê, meu bem? Você fez com a frase que tá lá? Você não viu Eu fiz, hã? eu fiz papel dos jovens nas revoluções sociais, uma coisa assim. Você Porque não era o que viu estava lá. mas você não viu a postagem, você não viu eu entrando na sala na sexta-feira e depois a postagem no grupo de vocês? Então, eu tô sem WhatsApp, é por isso que eu não vi o tema, Ah, meu Deus. E o dia que eu a entrei frase falando da temática. nova frase, você não estava, não? Acho que não, Ai, provavelmente não. meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Então, tá, vai, vamos ver. A Priscila viu lá deixa eu anotar isso aqui. É, quem que é Júlia? Júlia fez a redação com a frase. Botei. Tá, vou falar para Priscila, tá bom? Gente, tá, beleza, sem problema, tá? Eu vou pedir para Priscila, para quem tiver feito a que estava na plataforma, vou pedir para Priscila para corrigir, né, em cima da frase temática da plataforma. Eu só coloquei essa outra frase temática porque essa outra frase temática era mais Enem, certo? Aí por isso que eu vim na sala de aula na sexta-feira, né, fora do meu horário, e depois pedi para postarem no WhatsApp. Mas deixa, eu vou falar para a Priscila corrigir normalmente, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Queridos e queridas, bora trabalhar. Gente, hoje nós temos, para variar, tem tanta coisa, né? Eu quero fazer com vocês o seguinte. Eu quero analisar com vocês. Na verdade, nós vamos fazer diferente. Eu vou começar fazendo a parte 2 do tema, certo? E já apresentar a próxima proposta. E a gente vai terminar voltando a fazer aquelas análises de projeto de texto, certo? Com uma redação sobre o tema que você vai ser o próximo a receber agora, que é o tema de bullying. Tá certo? Aí nós vamos fazer aquele esquema de análise por competência, projeto de texto, nota por competência, somados, tal, a partir desse texto, que é de um colega ou uma colega de vocês do extensivo. Não sei de qual turma, não sei se é menino, se é menina, certo? Mas
do contexto de vocês. É um aluno do extensivo, tá bom? E aí, na semana que vem, não se esqueçam, nós temos a aula do Rede de Ódio, certo? Lembrando que, a partir da análise do Rede de Ódio, eu vou expandir com vocês os gêneros para aqueles que forem fazer outros vestibulares e para aqueles que vão fazer Enem, que precisam entender outros gêneros para a prova do Enem, tá certo? Para a prova objetiva, tá bom? Então, quem não viu o Rede de Ódio ainda, até a semana que vem, tá bom? No máximo. Até aproveita o feriado. Aí. Então, vamos lá. Lembrando, Rede de Ódio está na Netflix, tá bom? Rede de Ódio está na Netflix. Queridos, então vamos para a segunda parte do tema. Vamos recapitular? Estamos falando dos grandes temas, né? Eu estou antecipando para vocês aqui, gente, uma coisa que eu costumo fazer, que é uma coisa chamada termômetro. O que é o termômetro? No termômetro, eu pego vários grandes temas e aí eu vou colocando as possíveis abordagens para cada tema e coloco ali, de repente, uma frase temática, coloco um exemplo de redação, coloco dados, né, e textos motivadores e gráficos e tal sobre aquele tema, que é, na verdade, um grande apanhado, um grande resumão de como e quais temas podem cair no seu Enem, tá certo? Então, de certa forma, fazer esses grandes temas agora, né, pega um pouco essa pegada, tem um pouco essa pegada. Primeiro, nós trabalhamos a questão dos jovens na construção da identidade e o papel dos jovens nas transformações, né, que eu chamei na frase nova que eu fiz de protagonismo juvenil, certo? Então, vamos ver agora a segunda parte, ou seja, as outras possibilidades que não tenham a ver com protagonismo juvenil, mas que tenham a ver com o grande tema juventude. Vamos lá. Share screen. Esse materialzinho aí que você vai mostrar, você vai compartilhar com a gente. Vou passar para você. Tá, deixa eu só apagar meu WhatsApp aqui, porque aquela hora eu não estava conseguindo. Agora vamos. Raul, Oi. se eu não conseguir entregar na pasta certa, eu posso deixar lá na mesma pasta ou não? Seria melhor você entregar na pasta certa. Não, se eu não conseguir postar de novo. Tá na pasta lugar de fala. Aham. E onde você postou a do bullying? Eu nem sabia que era pra fazer. Mas eu... Era aí no deu simulado. problema. Tá, não, deixa lá. Pode deixar lá do lugar de fala que eu falo para ela corrigir. Tá bom? Tá. Beleza. Então vamos lá. A Júlia tá falando, você vai conseguir, só você cancelar e mandar na outra pasta. Ó, a Natália tá falando aí, ó, gente. Eu mandei um print no grupo da sala para você ver como que cancela. Tá bom, Paula? Então, vamos lá. Beleza. Primeira parte, que foi semana passada, nós trabalhamos a ideia dos jovens e o protagonismo social, né? Aí nós falamos da questão da construção da identidade, né? Falamos de indústria cultural, falamos de sociedade de consumo ocidental, né? Da influência norte-americana no processo de construção dessa identidade, certo? A questão do jovem como mercado consumidor, então o poder de consumo, portanto, o poder de voz, certo? Aí, a partir do momento em que você tem essa construção de identidade, você vai ter as lutas dos jovens. E aí vem os anos 60, né? A luta por igualdade e justiça social, o combate aos preconceitos, né? A mobilização, as manifestações, né? E aqui entra um outro teminha, tá, gente? A questão do trabalho voluntário, que já tem muito a ver com o jovem como protagonista hoje, no século XXI. Esse é um tema que provavelmente eu ainda vou passar para vocês antes do Enem.
tá? Mas já fique esperto, porque esse é um tema com cara de Enem, é um tema que tem o jovem como protagonista, certo? Por exemplo, né, o papel do jovem voluntário nas transformações sociais, alguma coisa assim, certo? Aí você fala assim, Raul, você acha que é um bom tema? Eu acho que ele é um bom tema. Porém, vamos pensar o seguinte, a tendência do Enem é pegar situações que são problemáticas. O trabalho voluntário dos jovens não é uma situação problemática. É, na verdade, uma coisa muito boa que acontece. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas a grande maioria dos voluntários é uma maioria de pessoas mais jovens, certo? Então, nesse sentido, você tem algo bom e não problematizante, certo? Mas, como o trabalho voluntário é um tema que sempre percorre as possibilidades e as suspeitas do pessoal, então tá aí, né, trabalho voluntário, como um tema relacionado a que expressão? Muita atenção a essa expressão, gente. Protagonismo do jovem. Protagonismo, certo? A ideia de protagonismo, gente, ela vai bater de frente com a outra ideia que nós vamos trabalhar hoje. Tá? Ó, o assunto que nós tínhamos falado, né, transformado numa frase modelo Enem. Aqui, ó, protagonismo juvenil e suas implicações na sociedade brasileira ou na sociedade contemporânea. Não tinha problema se você colocou contemporânea. Tá certo? Protagonismo juvenil e suas implicações na sociedade brasileira. Essa é uma frase temática típica de Enem? Sim, certo? Por mais que o protagonismo juvenil não seja um problema, mas analisar as implicações desse protagonismo, o que é esse protagonismo, por que ele existe e quais as consequências dele, e né, você analisar isso, já tem todo um formato de discussão bem típico do Enem. Raul, mas seria interessante eu criar uma problematização, porque esse é o que o modelo do Enem pede, né? Uma problematização. Exato. Né? Quer dizer, qual que seria exatamente a, a, a problematização que você poderia fazer aqui? Essa falta de protagonismo, né? O jovem que não tem acesso ao trabalho, ou o jovem que sofre de uma apatia na sociedade contemporânea. Então, você poderia trabalhar, né, essa contraposição ao protagonismo como um problema? Poderia, tá certo? Você poderia fazer isso. Então, agora, nós vamos para a segunda parte, que é, se na primeira parte nós tínhamos o protagonismo juvenil, agora nós temos jovens em situação de vulnerabilidade. Gente, falou em vulnerabilidade, nós temos problemas. Então, esses temas todos que estão aqui são temas com cara de Enem. Por quê? Porque situação de vulnerabilidade é, como você sabe, desde o primeiro dia de aula, a expressão que caracteriza os grupos que geralmente são contemplados na proposta de redação do Enem. Certo? Então, situação de vulnerabilidade já indica problemática? Já indica problemática. Agora, o que nós estamos especificando aqui? O jovem em situação de vulnerabilidade em todas as suas possibilidades, certo? Ou em várias dessas possibilidades. Aí eu quero lembrar para vocês o que significa temas de Zeitgeist. Me lembra o seguinte, os alunos que não foram alunos meus no ano passado, no ano retrasado e no ano e forever, desde que nasceram. Eu comentei com vocês no primeiro semestre o que significa tema de Zeitgeist. É bem provável que sim, hein? O silêncio domina nesse momento. Os velhos de casa, lembra se eu falei de tema de Zeitgeist no primeiro semestre?
Eu acho que sim, acho que não. Então vamos lá. Já que existe uma dúvida pairando no ar, se eu falei, vou recapitular. Se eu não falei, vou falar agora. Meninos, o que são os temas de Zeitgeist? Tá, vamos ver aqui então. Primeiro, a expressão Zeitgeist, gente, é uma expressão que veio lá da escola de Frankfurt, né, dos filósofos lá da escola de Frankfurt, e que é um tema, que é um periquito, né, uma expressão que significa fantasma ou espírito da época ou do tempo, tá certo? Então, o que é o Zeitgeist? Zeitgeist é o quê? O espírito da nossa época. Quando eu falo de temas de Zeitgeist, eu estou falando de temas que estão relacionados a questões típicas do mundo atual. Então, olha o que está escrito aí na definição de temas de Zeitgeist. São assuntos que abordam questões relacionadas aos comportamentos e valores da contemporaneidade, geralmente por um viés problematizador. Então, as coisas que nós vivemos relacionadas aos novos comportamentos, aos novos valores, as nossas relações com coisas que estão, né, ao nosso redor no mundo contemporâneo, muitas vezes vão trazer problemas para esse homem contemporâneo. E nesse sentido, né, a gente tem o chamado tema de Zeitgeist. Um exemplo claro, a relação do homem contemporâneo com a tecnologia frequentemente surge como gatilho para essas problemáticas. Tá certo? Você quer entender o que é tema de Zeitgeist? Veja a série Black Mirror. A relação do homem com a contemporaneidade, especialmente com a tecnologia, e os efeitos colaterais dessa relação. Tá entendido? Beleza? Alguma dúvida? Tá. Então, o que significa Zeitgeist? O espírito da época. Ou seja, o que manda em termos de valores, em termos de sonhos, de comportamentos, de estilo de vida, nessa época em que vivemos? A nossa relação com a tecnologia é uma característica do nosso Zeitgeist? Os relacionamentos virtuais fazem parte do nosso Zeitgeist? Sim. Consumismo é Zeitgeist, só que não é exclusivo de agora, né, gente? Consumismo vem desde o quê? Desde do capitalismo industrial. Foi se consolidando e se intensificando. Hoje nós temos uma sociedade mais consumista do que a do final do século XIX? Sim, mas é uma exclusividade do século XXI? Não. Certo? É mais ou menos de Zeitgeist. Agora, tecnologia é típica do século XXI? É. Certo? Então, vamos ver. Então, por isso eu coloquei aqui alguns temas de Zeitgeist. Relação com a tecnologia. Né? Estamos lembrando que o tema é jovens. Só que agora, nessa situação de vulnerabilidade, passando agora pela primeira divisão que eu estou fazendo, os jovens em relação à tecnologia. E aí, um tema, nomofobia. O que é a nomofobia, gente? Nomofobia é o que está escrito na frase temática que eu coloquei para vocês aí, ó. A dependência do telefone celular. Gente, as pesquisas da OMS indicam que a nossa relação com o aparelho celular é um dos principais motivos, um dos principais gatilhos para crises de ansiedade. A ideia de você ficar longe dessa porqueira aqui, ó, assusta a grande maioria das pessoas. Quando você não sabe cadê seu celular, tem gente que fica doida. Quando você não, né, quando você vai para um lugar que a internet não pega, tem gente que fica maluca. E tem gente que fica o dia inteiro nisso. Tá certo? E não é pouca gente. Certo? Então, a nomofobia, que tem a ver com nomo, né? É uma siglazinha. Não, mo, de mobile, de celular, fobia. Então, a fobia, o medo de não ter celular, ou de não estar conectado. Certo? Nomofobia. Certo? Essa é uma palavra,
né, que está entre as palavras do ano, né, nos últimos anos aí, de acordo com aqueles dicionários que escolhem a expressão ou a palavra do ano. Tá certo? Nomofobia. Então, uma possível frase temática modelo Enem. Nomofobia. A dependência do telefone celular e suas consequências. Certo? Poderia ter ficado até mais específico na sociedade contemporânea. Certo? Ou a dependência do telefone celular e suas consequências entre os jovens brasileiros. Para dar mais uma... Vou até colocar aqui, ó. Para colocar... Para ficar uma coisa mais Enem. Porque aqui fica agora facilmente identificável o assunto, nomofobia, a dependência do telefone celular, o contexto entre os jovens brasileiros e o direcionamento, suas consequências. É aqui que você vai fazer a perguntinha que não quer calar, né? Que consequências são essas? Por que elas acontecem? Quais os efeitos disso? Etc, etc, para criar o seu projeto de texto. Beleza? Um dado sobre essa questão. Dados de um estudo divulgado em 2017 pela Organização Mundial de Saúde indicam que os casos de depressão aumentaram em quase 20% apenas nos últimos 10 anos. Em 2005, cerca de 263 milhões de pessoas, sofriam com o transtorno. Em 2015, o número saltou para 322 milhões, certo? Isso aqui é um dado que estava relacionado aos gatilhos que levam à ansiedade e à depressão. Entre eles, né, a nomofobia. Tá? Então, veja como, na relação com a tecnologia, a nomofobia, ela vai entrar dentro de um contexto de ansiedade e depressão, especialmente no que se refere aos jovens, gente. Raul, minha avó não fica longe do celular de jeito nenhum. Só que as pessoas mais velhas, gente, por talvez não terem tido, não terem crescido com a constância do celular, ou da tecnologia, ou do computador ao seu lado, certo? Elas não têm, pelo menos de acordo com os dados, elas não sofrem os efeitos prejudiciais como os jovens sofrem. Porque o problema dos jovens é que eles estão acostumados, que vocês estão acostumados, desde criança, com computador e com celular. Então, faz parte daquilo que você entende como cotidiano, e a ausência disso pode gerar imensas ansiedades num mundo que já traz imensas ansiedades para os jovens. Tá certo? Então, olha uma relação interessante que você pode fazer entre a nomofobia, né, e os casos de ansiedade e até de depressão que têm sido cada vez mais comuns no mundo contemporâneo. Então, essa é uma possibilidade. Esse é o tema da semana? Não, gente. Nós estamos fazendo vários temas, né, sobre a relação entre os jovens, situação de vulnerabilidade, e estamos na primeira categoria, relação com a tecnologia. Raul, nomofobia é um tema de zeitgeist? O que vocês acham? Sim, Raul. Claro que sim, né? Claro que sim. Por quê? Porque está falando de algo na relação nossa com a tecnologia que causa efeitos no nosso comportamento, na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional, certo? Então, é um tema de nomofobia, de zeitgeist. Então, vamos lá. Web relacionamentos, ou os chamados relacionamentos virtuais, certo? Relacionamentos virtuais também é uma coisa que tem muito a ver com a sociedade contemporânea, também é um tema de zeitgeist, não há dúvida disso, tá certo? Uma possível... né? Verdade. Então, vamos lá. Você tem aqui uma possível frase temática. O desafio da construção de vínculos afetivos na sociedade digital. Também uma frase bem no modelo Enem, certo? Você tem aqui o tema vínculos afetivos no contexto da sociedade digital e esse direcionamento, o desafio da construção desses vínculos, certo? O desafio, esse é um tema muito de zeitgeist, muito de zeitgeist.
Raul, você acha que esse é um tema, apesar a frase temática é uma típica frase temática de Enem, você acha que esse é um tema que o Enem gostaria de fazer? Gente, poderia. Poderia. Só que esse tema, ele é mais existencial do que político-social. Dá para entender? Ele tem mais a ver com a subjetividade das pessoas, com os sentimentos e tal, do que propriamente com políticas públicas que possam intervir nisso aí. E se a gente for analisar os temas do Enem, geralmente eles estão relacionados, né, com questões que envolvem exatamente o quê? Possibilidades de políticas públicas, de agentes públicos, de agentes sociais, poderem intervir de alguma maneira. Tá certo? Então, tem uma possibilidade? A frase é uma frase de temática bem Enem? Sim. É um tema contemporâneo? Um tema que envolve o nosso zeitgeist já caiu no Enem? Sim. A manipulação dos dados, a manipulação do comportamento do usuário por meio dos dados na internet? Sim. Era um tema sobre fake news, era um tema sobre algoritmos, etc. Isso tem a ver com o zeitgeist? Tem. Mas existem questões ali que políticas públicas, leis, fiscalização poderiam conseguir combater esse processo? Sim. Tá? Então, você tem que ficar bem esperto em relação a isso. Né? Os temas, eles podem ter mais a ver com ações sociais, e esses são os mais próximos do Enem, certo? Ou menos próximos dessas ações sociais. Esse, por exemplo, é um tema super atual, é um tema de zeitgeist, é um tema que mostra a relação do jovem e até do adulto, né, nas relações, e até dos idosos, nas novas relações da sociedade digital, porém, ele tem mais a ver com valores e comportamentos nossos do que com coisas que o governo pode fazer para mudar isso. Tá? Então, é um bom tema? É um tema com muita cara de Enem? Nem tanto. Tá certo? Deu para entender por quê? Nesse tema eu poderia usar como intervenção abaixo dos preços de passagens para que as pessoas possam se ver com mais frequência. Ué, depende se você vai problematizar essa questão do desafio da construção de vínculos afetivos, porque um dos grandes desafios é a questão da distância, certo? Poderia. O problema é que assim, tem que tomar só um cuidado para não ficar uma coisa meio que tipo assim, como é que você vai convencer as empresas aéreas de que isso é uma boa para elas, né? Tipo assim, por que elas baixariam o preço das passagens? Certo? Então, só tenha o cuidado com a efetividade da ação, tá bom? Deveria ter algum tipo de incentivo fiscal para as empresas aéreas para que elas achassem que fosse um bom negócio. Beleza? Exatamente, isso. A Carta está propondo a questão de espaços de socialização, certo? Beleza. Ou seja, o que vocês estão tentando fazer? Pensando propostas de intervenção que possam tornar esse tema mais objetivo. Né? Tipo assim, ações objetivas para esse tema. Bacana. Aí eu coloquei, no outro eu tinha colocado um dado da OMS, nesse aqui eu coloquei um estudo. Para os mais vulneráveis, olha a palavra vulnerável de novo. A internet pode passar a se tornar um catalisador. Um catalisador. Essa palavra. Agora eu fiquei em dúvida aqui. Está errada essa palavra. Catalisador é com S. Catalisador. Não é?
Com S. Ué. Catalisador é com S. É sim, beleza? Catalisador. Tornar um catalisador para possíveis problemas de socialização. Olha, então, uma problemática, né? Essa ideia dos problemas de socialização, né? A internet pode se tornar um catalisador para possíveis problemas de ressocialização. Olha aí a questão do desafio da construção de vínculos. Alguns autores da sociologia argumentam, como Anthony Giddens nos informa, que é possível que as pessoas estejam dedicando menos tempo à interação com os outros no mundo físico. Estes teóricos temem que a internet acabe por se tornar um refúgio para aqueles que desejam, por um motivo ou outro, escapar das interações sociais do mundo real. Olha a problematização toda que existe aí, né? Raul, essa problematização, ela dá esse aspecto Enem para o texto, mas também tem uma coisa meio que existencial, né? Isaicas, que lembra alguns outros vestibulares. Por exemplo, a FUVEST. Tá certo? Por exemplo, a FUVEST. Quem que são os piolinhos da FUVEST aqui? Não tem piolinho da FUVEST aqui? Gente, alguém deixou o microfone ligado. Voltando. Vamos lá. Então tá. Quem que é Anthony Giddens? Sociólogo britânico, renomado por sua teoria da estruturação, considerado por muitos como o mais importante filósofo social inglês contemporâneo, figura de proa do novo trabalhismo britânico e teórico pioneiro da terceira via. Tem mais de 20 livros publicados ao longo de 2 décadas, tá bom? Então, tá aí um sujeito que tem embasamento para falar sobre essas questões, né? Então, tá. Gente, vocês fizeram uma redação sobre bullying, né? Mas você tem o viés do cyberbullying quando a gente pensa na relação dos jovens com a tecnologia, tá certo? E a questão do cyberbullying, ela é uma questão que envolve outras pessoas também? Sim. Né? Você pode pensar em, por exemplo, cancelamento, né? Esse tipo como é que chama? Ai, como é que chama a palavra? Fugiu a palavra. Quando você bate até matar, linchamento, né? Esse tipo de linchamento virtual, isso pode acontecer com qualquer um, certo? A Anitta, coitada, já foi cancelada mais de 1000 vezes. Eu não sei como é que ela consegue sempre voltar. A Anitta falou alguma coisa, ela é cancelada. Tem hora que ela fala umas coisas meio assim, né? Mas isso mas isso não é exatamente cyberbullying. Pode até que não seja a mesma coisa. Porque para a gente entender cyberbullying, a gente tem que entender o que é bullying. Bullying são ações de violência psicológica ou física, né, contra uma pessoa por alguma característica que ela apresenta. Tá certo? Isso é o bullying. O cyberbullying é esse tipo, né, desde que ela nasceu, que ela foi cancelada, coitada. O cyberbullying seria esse tipo de ação, só que no mundo virtual, usando as redes sociais. Vocês já devem ter ouvido falar de casos de pessoas que, de tanto sofrer cyberbullying, geralmente são adolescentes, são jovens, né, e que cometem até suicídio por conta, né, de cyberbullying. Certo? Porque o povo não é lá tão gente boa, né, gente? Professor, então, oi. Teve um caso recentemente de um streamer famoso, ele jogava World of Warcraft, né? Ele se matou por causa da pandemia, né? Ele pediu a namorada dele em casamento e a namorada dele não viu porque ela estava fazendo outra coisa e ela não respondeu. Aí o povo começou a xingar ele, falando que ele estava... começou a xingar muito ele por ele pedir em casamento ela na internet. E ele tinha depressão, ele foi lá e se enforcou por causa do cyberbullying. Esse ano, pegou uma repercussão Nesse muito caso, grande na verdade, meninos, o cyberbullying, ele vai ser um gatilho, né? Mas o que levou ele a se matar foi a depressão. Mas é interessante como
como essas coisas parece que elas estão sempre unidas, né? Nomofobia, cyberbullying, ansiedade, depressão, tá? Né? Ou seja, parece que está tudo junto ali nessa estruturação da relação com a tecnologia, principalmente os jovens, que estão numa situação de maior vulnerabilidade nesses processos. Estão entendendo como é que as coisas vão juntando aí? Beleza? Então, né, o desafio, frase temática possível para cyberbullying, né? O desafio do combate ao cyberbullying e seus efeitos na sociedade. Olha como essa frase aqui, gente, já deixa você indicar para dois caminhos. Primeiro caminho, o desafio do combate e os efeitos do cyberbullying na sociedade. Você já tem praticamente um D1 e um D2 aqui, ó. Tá? Se você estruturar seu projeto de texto de uma forma em que você mostra tanto que é difícil combater isso, mas mostrar, né, que é necessário, porque os efeitos do cyberbullying são terríveis, né, você já tem ali um D1 e um D2 para trabalhar. Certo? Beleza? Cyberbullying, bom tema. Raul, cyberbullying é um tema que pode cair no Enem. Pode. Tá certo? Bullying, cyberbullying. Tá. Você vai fazer, você já fez do simulado bullying. Você vai fazer um cyberbullying pra gente? Vou mais pra frente. Tá. A relação. Depois você pode conversar. Tá. Depois eu vou olhar, tá? Depois eu leio aqui. Tá. Relação do jovem com o mercado de trabalho. Gente, aqui, vocês no primeiro semestre fizeram uma redação falando de mercado de trabalho, né? Essa coisa de se adaptar às novas formas de trabalho, às novas profissões, né? De se adequar a isso. Não teve um tema como esse? No primeiro semestre? Teve. Né? A questão do mercado de trabalho, de como que as pessoas precisam se adaptar às novas plataformas, né? Isso foi antes da pandemia. Mal sabíamos nós que em menos de um mês nós teríamos que nos adaptar com novas formas de trabalho. Ai, ai. Certo. E, então, mas aqui nós estamos falando da relação do jovem com o mercado de trabalho. Gente, aqui entra uma situação muito sensível, certo? É um tema bastante Enem, porque o mercado de trabalho é uma coisa objetiva, envolve um grupo social que são os jovens, e envolve uma problematização, que é a falta de emprego. Então, tem tudo aqui. É social, é objetivo, certo? E é problemático. Tá certo? Professor, Uma frase temática. Alguém ia falar alguma coisa? eu falei, tipo, eu tava conversando também com um amigo meu, ele é repórter de trabalho, ele estuda esse trem de jornalismo, estuda jornalismo. E ele falou que o professor escreveu uma parada muito interessante, que o jovem no mercado de trabalho é uma relação que é quase paradoxal, porque para você trabalhar você precisa ter experiência, e para ter experiência você precisa trabalhar. É um paradoxo, né? Exatamente. A grande maioria das empresas já quer funcionários que tenham um mínimo de experiência, certo? Se bem que isso tem mudado um pouco. Existem muitas empresas com novos perfis que preferem, na verdade, formar novos trabalhadores com um novo perfil, né, de acordo com o que a empresa quer de modernização da forma de trabalhar, de pensar o trabalho. Mas a grande maioria ainda segue essa questão tradicional, certo? E aí, por exemplo, numa situação que envolva uma coisa que não seja tão específica, sim, ainda é difícil. Né? Por exemplo, você vai ter muito dessa coisa da formação de um novo profissional em profissões ou em cargos que envolvam, por exemplo, empresas de tecnologia, empresas, né, enfim, de redes sociais, né, ou empresas que são mais modernas, que trabalham com uma coisa de uma imagem mais publicitária, né? Isso, né, já é um caminho, certo? Mas para o jovem
que de repente não tem uma especificação em web design, ou em publicidade, ou em nada disso, e que precisa simplesmente trabalhar, ele acaba concorrendo para empregos em que, na grande maioria das vezes, né, as empresas tradicionais vão preferir pessoas que já têm experiência. Então, é difícil isso. Né? Então, frase temática, o desafio da inclusão dos jovens no mercado de trabalho no Brasil. Certo? Desafio da inclusão dos jovens. Então, aqui nós temos, novamente, né, a expressão desafio como, né, catalisadora do direcionamento, da problematização de que situação? A inclusão dos jovens no mercado de trabalho. Especificamente em que contexto? No Brasil. Por quê? Olha o dado que você tem, o dado do IBGE. Taxa de desemprego de jovens atinge 27,1% no primeiro trimestre de 2020. Isso, gente, é antes da pandemia. Imagina depois. Certo? E, à época, nós estávamos com uma taxa de desemprego de 12,2% da população ativa. Entre os jovens, era mais que o dobro. Então, o problema não foi gerado na pandemia. Já se percebe na sociedade, no mercado de trabalho, um problema em relação a essa inclusão do jovem no mercado de trabalho. Isso, então, precisa ser pensado de forma a modificar para que esses jovens possam ser incluídos. Esse é um tema 100% Enem. Tá certo? Achou difícil, Carita? Esses temas que são muito Enem, gente, eu não acho difíceis. Por quê? Desafio da inclusão dos jovens no mercado de trabalho. Então, você vai pensar, que desafios são esses? Por que esses jovens estão fora do mercado de trabalho? E o que precisa ser feito? Aqui nós temos o governo, nós temos as empresas, né? Ou seja, é um mecanismo muito parecido com os outros temas do Enem. Certo? O repertório, né? O repertório provavelmente talvez não seja um repertório literário, apesar que você pode, de repente, achar um filme, uma série, né? Um livro que fale sobre essa questão dos jovens empregados, uma letra de música. Eu, na minha cabeça, veio aqui imediatamente agora Teatro dos Vampiros da Legião Urbana. Né? Vamos sair, mas estamos sem dinheiro, os meus amigos todos estão procurando emprego. Tem bastante coisa. A semana passada tive que sair um assunto do serviço do meu pai e vi um estudante com mochila nas costas vendendo jujuba no semáforo para conseguir o dinheiro. Débora, eu vi. Inclusive, na verdade, eu não fiquei com dó dele, não. Sabe? A Débora está comentando aqui. Dar uma estudada. Exatamente. Ela está comentando aqui de um rapaz que está. O dia que eu vi, ele estava ali na T4. Né? Eu nunca sei até onde que é T4 e onde que é T1. T1, T4, ali. Ele é um rapaz, ele faz engenharia agrônoma, né? Agronomia, né? Faz agronomia, só que é numa universidade particular. E ele está sem dinheiro, não tem como pagar. E aí ele está vendendo jujuba e balinhas e afins no sinal para conseguir pagar a faculdade dele. Só que o rapaz, por que eu falei que eu não fiquei com dó? Primeiro, porque ele tomou uma atitude, certo? Me pareceu um cara super positivo, ele super comunicativo, conversava com as pessoas, dava bom dia, agradecia e tal, não sei o quê. Uma mensagem super bacana, tipo assim, estou aqui para conseguir dinheiro, para estudar. O textozinho que vinha nos docinhos, falando assim, que ele precisa de ajuda para poder estudar, para que ele possa ser um futuro engenheiro agrônomo. Cara, ele fez tudo certo. No dia que eu estava parado no sinal de trânsito, né, que ele apareceu, eu tinha um carro atrás de mim, um do meu lado e eu. Os três deram dinheiro para ele. Por quê?
Porque você fala para ele, pô, que massa. Um menino que tem um patamar de vida em que ele pode ir para a universidade, mas não pode exatamente, né? A classe média empobrecida, certo? E que em vez de ficar, ai, não vou fazer isso porque isso é vergonhoso. Não. O cara foi lá, tal, pediu, falando, é para isso, tal, não sei o quê, com a cara limpa ali, pedindo e conversando com as pessoas. Eu, na verdade, não fiquei com nem um pouco de dó, fiquei muito feliz por ele ser desse jeito. Na verdade, eu tenho a impressão, se ele conseguiu passar para todo mundo, como ele passou ali, né, ele deve estar ganhando mais que muita gente aí para conseguir pagar a universidade dele. Mas é uma situação, né? Você ter, de repente, um jovem que talvez não tenha nenhuma especialização, e que, de repente, não consegue um emprego, mas aqui nesse caso foi interessante, né? Ao não conseguir, de repente, um emprego, ele procurou um caminho, certo? Já a maioria dos alunos não precisa se preocupar com isso, pois tem os pais que auxiliam. Exatamente. Certo. Só que ele não se fez de rogado, né? Ele falou, não, bora, vou dar um jeito, certo? Isso fiquei muito feliz ao perceber isso. Então, tá? Então, beleza, gente? Jovens no mercado de trabalho, é teminha com cara de Enem, viu? Rensga, vai lá. Agora, a relação jovem e a saúde desse jovem na contemporaneidade. A relação do jovem com o álcool, gente. Mais até do que com as drogas, tá, gente? As drogas, elas fazem parte, né, das experimentações de muitos jovens, só que o álcool tem se tornado um problema, porque tem se bebido cada vez mais e cada vez mais cedo. E aqui você entra numa situação em que envolve um problema de saúde pública. E os problemas de saúde pública são problemas típicos, né, de Enem, certo? Aqui, qualquer coisa que afete a saúde pública, né, um problema para a saúde pública. Então, você tem temas como, por exemplo, se fosse falar não de jovens, mas de crianças, o problema da obesidade infantil no Brasil é um problema de saúde das crianças, é um problema de saúde pública. Certo? Então, e o Brasil, vale a pena lembrar que hoje o Brasil é o segundo país mais obeso do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Certo? Então, agora, a questão jovens e consumo de álcool. Frase temática. Efeitos do aumento do consumo de álcool entre adolescentes no Brasil. Também um teminha com maior cara de Enem. Tá certo? Maior cara de Enem. Certo? Efeitos do aumento do consumo de álcool entre adolescentes no Brasil. Na sua opinião, quais os efeitos desse consumo precoce de álcool? Quais seriam esses efeitos, meninos? Olha aqui que interessante. Você tem nesse infográfico exatamente, né, esse tipo de discussão. Olha só. Depois deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Chance. Você tem. Quanto mais cedo, pior. O adolescente que bebe em excesso não só desenvolve um comportamento de risco, como pode causar graves danos ao seu organismo. Olha aqui alguns dos efeitos. Certo? Os riscos do álcool para o comportamento dos adolescentes. E quando eles se tornam adultos, né? E para a saúde. Então, aqui, ó. Esse infográfico responde a essa pergunta que você fez. Tá certo? Beleza, gente? Você fez, na verdade, várias pequenas propostas para mostrar para a gente como esses temas todos podem ser abordados. Exatamente. Certo? Já que não tem jeito de passar todos esses temas, certo? Eu estou mostrando para vocês como que eles podem ser trabalhados. Certo? Como que eles podem ser abordados. Tá. Ainda sobre a questão da saúde, chegamos no tema da semana. Certo? Ansiedade e depressão entre jovens. É um tema que envolve saúde pública? Com certeza. É um tema de zeitgeist? Com certeza.
É um tema que precisa de ações públicas, de agentes sociais, para buscar uma minimização desse problema? Com certeza. De jeito nenhum, Gustavo. Por quê? Porque é considerado hoje um problema número 1 de saúde pública entre jovens. Então, essas coisas, quando elas são, tipo assim, qual é a polêmica? Né? Todos nós consideramos isso um problema. Os números indicam que esse é um problema objetivo no que se refere à saúde pública. E é uma questão atual que afeta nossos jovens. Certo? Não é à toa que esse tema já caiu em alguns vestibulares. E ele tem características... Né? Polêmica é lugar de fala, que tem gente que acha que não existe. Ansiedade e depressão entre os jovens não tem o que questionar, entendeu? Polêmico é mais quando você divide as opiniões. Não, mas aí vira desvio do assunto. Não, aí vira desvio do assunto. Né? Aí você vai falar, por exemplo, vai falar de depressão entre os jovens. E aí alguém vai querer falar, não, esses jovens, eles estão assim porque está faltando religião, está faltando Deus. Gente, religião e Deus não é argumento para a redação. Aliás, não é argumento. Certo? Não é considerado argumento. Então, esse tipo de comentário faz quem não entende o que é redação. Tá certo? Até porque eu não sou obrigado a crer em nada do que você crê. E a redação, ela tem uma característica objetiva. A argumentação é objetiva. O que é subjetivo é seu. Você não tem que trazer, né, como se fosse prova de alguma coisa ou embasamento. Então, né, a questão religiosa, quem fica falando isso é quem não sabe do que está falando no contexto da redação. Beleza? Então, olha só como que você entra aqui na temática. Estratégias para combater a ansiedade e a depressão entre os jovens brasileiros. Aqui, gente, na proposta de redação, eu coloquei só depressão, tá? Estratégias para combater o aumento da depressão ou a depressão entre os jovens brasileiros. Por quê? Olha os dados que nós temos aqui. Esses dados, muitos outros estão lá nos textos motivadores, tá certo? Dados. Segundo a OMS, olha que situação. O Brasil lidera o ranking da ansiedade global. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Mais que japonês. Mais que americano. Certo? Com 9,3% da população manifestando esse quadro. Atenção, gente. Isso é o que está detectado. Quantos de vocês aí são ansiosos e nunca foram detectados com esse diagnóstico de ansiedade? A grande maioria. Principalmente quando estamos falando de pessoas da geração de vocês. A geração de vocês é a geração mais ansiosa da história. E os mais jovens que vocês, mais ainda. Tá certo? Agora, a ansiedade é meio pezinho para depressão? Certo. Os alunos do curso lideram. O aluno de curso lidera o ranking. Ô, Judina! Professor. Por isso vocês precisam muito, gente, de manter essa saúde emocional de vocês, né? Que não é fácil, o contexto não é fácil, mas por isso que precisa, né, manter. Então, vamos lá. As estratégias para combater a ansiedade e a depressão, então, ó, 9,3, né? Isso do que já está manifestado, já está diagnosticado, né? Mas é difícil, viu? Nossa. Não, se fosse fácil, gente, ninguém tinha ansiedade, ninguém ficava deprimido, né? Ainda mais na situação de vocês. Por isso que é desafio, né? As mulheres são as mais afetadas. 7,7%
delas apresentam ansiedade, 5,1% são depressivas, de acordo com o relatório da organização. Isso é no geral, tá, gente? Olha como que os números ficam um pouco mais complicados quando a gente chega nos jovens. Quando falamos em depressão entre adolescentes, os números ficam ainda mais assustadores. 1 em cada 5 jovens entre 12 e 18 anos apresenta sintomas depressivos. Isso, gente, é o que está detectado, porque tem muita coisa que não é detectada. Entre o que está detectado no Brasil, 20% dos jovens entre 12 e 18 anos apresentam sintomas depressivos. É coisa demais. Entendem por que que é um problemaço de saúde pública? Você está me chamando, Lucas? Eu? Você me chamou? Eu ia perguntar se, tipo, se a gente pode analisar que a depressão foi sempre um problema que existe na nossa sociedade, porém que as pessoas começaram a dar mais atenção para a psicologia, e a psicologia começou a diagnosticar os casos de depressão de forma mais eficiente, com esse advento que a gente teve da psicologia nos últimos anos? Desde que isso esteja de acordo com o que a frase temática pede, beleza. Mas olha o que a frase temática está pedindo. Estratégias para combater a depressão. Certo? Então, teria que ver onde caberia esse comentário. Tá bom? Entendi. Você poderia, por exemplo, começar, de repente, fazendo um histórico sobre a depressão e mostrando como que ela hoje ganhou mais visibilidade. Mas a questão é, cuidado, porque a ansiedade tem aumentado, né, em sua detecção. Beleza. Aí você fala, Raul, não, todo mundo já tinha depressão. O povo tinha depressão, só que agora está mais detectado. Mas então quer dizer que o mundo contemporâneo não tem nada que está piorando essa situação? Certo. Tem esse ponto. Entendeu? Então quer dizer, para convencer o povo a tomar remédio é outro problema. Porque ainda existe, né, gente, estratégias para combater. Qual que é um dos desafios desse processo? É a pessoa, porque as pessoas, a família e até o próprio indivíduo em depressão, né, e a sociedade como um todo, muitas vezes, tem preconceito em relação à doença. Certo? Fora aquele tanto de gente que fica falando besteira, que é mimimi da pessoa, que é manha, que é não sei o quê. Certo? Só que, quer dizer, esses são desafios que se enfrentam na sociedade, até muitas vezes dentro da família? Sim, certo? Só que isso não é um argumento válido, né? Porque não é uma doença. E a doença do século XXI, a depressão. Né? É a doença do século XXI. Certo? Então, e que está afetando principalmente os jovens. Por que principalmente os jovens? Porque os jovens são mais vulneráveis aos estímulos que levam à depressão. Certo? E aqui, as coisas que a gente colocou anteriormente, né? Essa relação com a tecnologia, essa dependência, essa coisa toda, né? A questão do mercado de trabalho, a questão das pressões, tudo isso leva a isso que nós chegamos agora. Certo? Mas perceba que qual é o nosso direcionamento, gente? Estratégias para combater. Beleza? Então, tá. Para finalizar, tem esse quadrinho aqui, ó. Os dados da depressão adolescente. 60% dos adolescentes diagnosticados com depressão pensam em morte. 30% dos adolescentes depressivos chegam a tentar suicídio. Para cada suicídio consumado entre jovens, são reportadas 100 tentativas. Jovens em risco. As taxas de suicídio são maiores em adolescentes e adultos jovens do que nas outras faixas etárias. Olha o jovem em situação de vulnerabilidade. 5% dos jovens, dos adolescentes, sofrem de depressão em algum momento da vida. Tá? Nos próximos capítulos, não vai ser nem semana que vem, mas aí o jovem e a outra relação, situação de violência contra a criança e o adolescente. Aí já entram temas como violência urbana, violência sexual, gravidez infantil e adolescente e outras questões. Raul, esse materialzinho aqui
vai para a plataforma. Claro que vai. Raul, mas a proposta de redação não é essa, né? Não, a proposta de redação é essa aqui, ó. É essa aqui que não está aqui. Ai, Raul. Espera aí, gente. Ô, burro. Espera aí. Agora vai. Aí. Certo. Estratégias para combater a depressão entre os jovens brasileiros. Aí temos os textos motivadores, certo? Modelo Enem, bonitinho. Tá bom? Meninos, faz um favor para mim. Eu falei para vocês que a gente ia trabalhar com a análise de uma redação, certo? Mas acabou não dando tempo. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai printar essa redação sobre o tema bullying. Tá aí ela toda... Aí. Vou até sorrir para você printar. O que é para você fazer? Analisar essa redação por competência. Na próxima aula, nos primeiros 10 minutos, a gente vai analisar quanto que você deu para essa redação e por quê. E em que competências você deu cada nota. Beleza? Retomando aí o nosso trabalho de projeto de texto. E lembrando que essa redação é de um de vocês do cursinho. Não sei se da mesma turma, mas um de vocês do cursinho. Tá certo? Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau. Tchau, Raul! Tchau, Queridos, Raul. queridas, um abração. Se cuidem também. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, até.